do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor seja convosco. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40DP na Avenida dos Italianos. E eu quero convidar vocês para o encerramento da consagração nesta quarta-feira. Nós estaremos encerrando o trabalho de consagração, o mesmo horário de 9 às 11h30 da manhã, na direção da pastora Luciane Brasil. Então, quarta-feira, nós estaremos encerrando o trabalho de consagração, estaremos retornando só em março do ano que vem, se Deus assim nos permitir, tá bom? E quero convidá-los para domingo estar conosco. Às 17 horas temos a EBD. Das 18 às 19h30, o nosso culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado. Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, rua Ibirapuitã, número 283, Ministério Pastor Alberto Brasil e pastora Luciane Brasil. Bom, quero convidá-los também para de segunda a sexta-feira aqui pelo Facebook. Eu, pastor Alberto Brasil, faço um estudo de todo o Antigo Testamento. Nós começamos no capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, e hoje já estamos no segundo livro do profeta Samuel. A leitura se dará a partir do capítulo de número 10. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 10. E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias juntamente comigo, porque eu quero declarar, assim como o apóstolo Paulo declarou, assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Este é o meu compromisso com Deus, este é o meu compromisso com a igreja, com você também, que me ouve, você que me acompanha pelas rádios e também pelo Facebook e pelo YouTube. Por falar em YouTube, você pode fazer a obra missionária, a obra evangelística, entrando ali no meu canal do YouTube, dando o seu like, o seu joinha, se inscrevendo no canal e compartilhando para que outras pessoas possam também assistir. Além disso, o YouTube, ele mesmo indica os vídeos para que outras pessoas possam estar assistindo, dependendo do conteúdo. E você dando o seu like, você se inscrevendo, o Facebook então vai estar direcionando esses vídeos para outras pessoas. Faça isso e você vai estar cooperando, colaborando com a obra de Deus, tá bom? Bom, nós vamos então começar a leitura, capítulo 10, segundo livro do profeta Samuel, e quero cumprimentar a todos aqueles que estiverem conosco, aqueles que vão entrar no decorrer também desta live, deste ensino. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. E então disse Davi: Usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: Porventura honra Davi a teu pai, a teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para conhecerem essa cidade, e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. O que fazendo Davi saber, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados, e disse ao rei: Deixa-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para com Davi, enviaram os filhos de Amon
e alugaram dos sírios de Bet-Reobe e do sírio de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Versículo 1 do capítulo 10 até o versículo de número 7, também do capítulo 10. Nós vamos entender agora estes versículos para darmos continuidade a todo o capítulo de número 10. Bom, no capítulo 9, falou-se da beneficência, da bondade de Davi para com o filho de Jonatas, Mefibosete. Davi havia feito uma promessa, havia feito uma aliança, um voto ali com Jonatas, de que quem permanecesse vivo cuidaria um do outro e da sua descendência. E Davi então cumpriu esta aliança que tinha feito, este voto que tinha feito, trouxe Mefibosete da terra de Lodebar, terra de secura, de aridez, para Jerusalém para comer na mesa do rei. Depois disso, nós vamos ver que ele vai sair à guerra. Se ele não tivesse cumprido a palavra que ele deu para Jonatas, eu não creio que a vitória dele fosse como vai acontecer aqui. Porque Deus, tudo quanto eu falo, tudo quanto você fala, tudo quanto eu prometo, tudo quanto você promete, pode passar desapercebido, eu posso esquecer. Você que prometeu, ou eu que prometi, eu posso esquecer também. Mas Deus não vai esquecer. Deus vai então nos cobrar. Você não prometeu isso, por que que você não fez? Antes você não tivesse feito a promessa. Isso vai acontecer também na vida do próprio Saul, né? Quando Saul ele mata os gibeonitas, aquele povo que enganou a Josué, que entrou na terra dizendo que era um povo de longe. Então Saul manda matar todos eles e fica uma parte. Então vem fome sobre Israel, vem sede sobre Israel. E Davi vai consultar a Deus por que tinha vindo aquela fome e aquela sede. Deus vai falar, porque Saul fez mal então aos gibeonitas. E Davi vai chamar então aqueles que restaram dos gibeonitas, vai falar para ele, o que eu tenho que fazer, o que vocês querem, porque não se foi cumprida a promessa. E eles pedem a morte de 7 outros parentes de Saul. E Davi vai entregar esses 7 parentes de Saul para que venha cessar aquela fome, aquela sede que veio sobre o povo de Israel, porque um voto quebrado é muito, muito sério. Quando eu prometo uma coisa, quando você promete uma coisa para Deus ou para alguém, pode passar esquecido, desapercebido aos meus olhos, mas aos olhos de Deus, Deus um dia vai nos cobrar. E Davi, depois que ele cumpre essa promessa, terminando o versículo de número 13 do capítulo 9, diz: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Então Davi cumpriu. Agora ele sai à guerra, e Deus, claro que vai ser com ele. Claro que Deus vai então honrar Davi, porque ele honrou o compromisso que ele fez com Jonatas, trazendo para o palácio real Mefibosete. Versículo 1 do capítulo 10, onde nós já fizemos a leitura, vai falar que aconteceu depois disso, depois de quê? Depois de que ele cumpriu a promessa com Jonatas. Então, aconteceu depois disso que o rei dos filhos de Amon morreu, né? E Anum, seu filho, reinou em seu lugar. Então, este rei tinha feito beneficência a Davi também. E Davi, sabendo da morte do rei, sabendo que o filho dele, Anum, estava governando, reinando no seu lugar, Davi vai enviar mensageiros para consolar, para levar uma palavra de conforto e dizer então para este príncipe: olha, teu pai foi muito bondoso comigo, teu pai foi muito misericordioso comigo, e eu também estou aqui para o que vocês precisarem, pode contar comigo. Davi envia então esses jovens. Só que os príncipes de Anom, eles vão chegar lá e vão dizer: olha, eles não vieram com boa intenção. Esses homens que Davi enviou, na realidade, são espias.
eles vieram reconhecer a terra, eles vieram para ver a nossa força bélica e eles vão nos trazer mal. Ouvindo esta palavra, este novo rei, que agora está no lugar do seu pai, ele então resolve humilhar os servos de Davi. Rapar metade da barba era algo vergonhoso para aqueles homens. Era muito vergonhoso a ponto de Davi não permitir que eles entrassem em Jerusalém por enquanto não nascesse de novo a barba. E também ele manda então cortar a roupa, as túnicas daqueles homens até parte das nádegas, para envergonhar mesmo. A intenção daquele rei era fazer guerra contra Davi. E aqueles jovens, com vergonha de entrar em Jerusalém, eles ficam no caminho. E Davi manda então mensageiros até ele. Versículo 5. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixa-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, então vinde. Porque a roupa Davi já havia trocado. Havia mandado túnicas novas para eles, isso não seria vergonha. Mas entrar com metade da barba cortada, para aqueles homens era algo vergonhoso, né? Que trazia muito vexame. Versículo 7. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Eles se ajuntaram, sabendo que tinha feito um grande mal contra os jovens que Davi havia enviado. Então ele prepara exército e aluga homens para lutar contra Davi. E Davi também levanta Joabe, o seu comandante, junto com todos os valentes, para guerrear então contra Non. Versículo 8. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha e a entrada da porta. Mas os filhos de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maaque estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente de batalha, por de frente e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Olha a estratégia que Joabe vai ter. Joabe, vendo que eram muitos soldados que vinham contra ele, ele vai separar então esses bandos, vai entregar um na mão do seu irmão e o outro vai ficar com ele. Ele divide esse exército e fala: olha, se eles forem mais fortes do que você, eu vou socorrer você. Mas se aqui do meu lado a batalha estiver mais acirrada, você então vem me socorrer. Vamos tratar assim. A gente manda mensageiros para dizer qual a luta que está mais forte, qual a batalha, se é os que estão comigo, se são os que estão com você. Então ele combina então ali junto com seu irmão de fazer exatamente assim. Esforça-te, pois, esforcemo-nos pelo povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor então o que bem pareceu aos seus olhos. É o que eu e você temos que fazer: nos ajudar uns aos outros. Nós temos que nos levantar e ajudar uns aos outros nas guerras espirituais, nas situações que nós temos também carnais. Nós temos que pedir ajuda uns aos outros. Se a luta estiver muito forte do meu lado, então você vem me ajudar. Mas se for você que está precisando de ajuda, então eu saio em teu socorro para ajudar. É o que está faltando hoje no nosso meio, é este auxílio, este entendimento de ajudarmos, de nos entrelaçarmos uns com os outros, para orar sem esperar receber benefício nenhum. O meu irmão está precisando de ajuda, eu vou socorrer.
Peraí, eu estou precisando de ajuda, eu vou pedir ajuda aos meus irmãos. Isto é a tônica do cristianismo, do evangelho, de socorrermos uns aos outros. Não é aquela síndrome, não, que aconteceu ali com o irmão, né? Quando nós vimos os dois filhos de Adão, nós vimos ali que quando Abel está precisando de uma ajuda de socorro, então ele não recebe esse socorro, ele recebe a traição do seu próprio irmão. Então ele vai e mata seu irmão. E Deus vai perguntar a ele, né? Deus vai perguntar: aonde está o teu irmão? Me diga aí, aonde está o teu irmão? Ele fala: sou eu, guardador, ajudador do meu irmão. E nós vemos que Caim então comete esse primeiro crime na Bíblia. O primeiro crime é não ajudar o irmão. E o outro é dizer que ele não é ajudador, não é aquele que vai cuidar. Eu e você temos que cuidar uns dos outros no amor de Cristo Jesus. Tá bom? Então, aqui Joabe divide esse batalhão, deixa um com seu irmão e vai pelejar então. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. Isso eu tenho que aprender. Quando nós ganhamos uma guerra, ganhamos uma batalha, melhor dizendo, o nosso adversário vai se refazer para tentar nos derrotar na próxima batalha. Então aqui os sírios haviam tido uma grande derrota diante de Abisai e diante de Joabe, mas eles vão se refazer e vão voltar. Versículo 16. E enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio e vieram a Elã, a Sobaque, e chefe do exército de Hadadezer marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou todo Israel e passou o Jordão, e veio a Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram e o temeram, os sírios, de socorrer mais os filhos de Amon. Nós vemos então que uma grande vitória, Davi então, através da sua vida com Deus, do seu compromisso com Deus e da valentia dos seus soldados, ele então vence esta primeira batalha. Vamos entrar no capítulo de número 11 do segundo livro do profeta Samuel. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Olha só, começa aqui a ver o primeiro pecado de Davi, a primeira falha de Davi vai acontecer, e isto vai trazer uma consequência para a vida toda de Davi. Deus perdoou? Perdoou. Deus te perdoa, mas a consequência do pecado feito, esta vai trazer grandes males sobre a minha vida e sobre a tua vida. Isso vai gerar um grande mal sobre a nossa vida se nós não buscarmos o Senhor como nós devemos achar, como nós temos que achar. Então, nós vamos entender aqui que Davi, ele não vai para a guerra. Davi fica em casa enquanto o general, enquanto os soldados estão saindo para a guerra. E ele, então, Davi, vai ficar no palácio, vai ficar ali, descansando. E nesse momento, então, que ele está descansando, nós vemos que vai acontecer uma coisa muito ruim, vai acontecer uma coisa
a qual Davi vai praticar um pecado grande contra Deus. Versículo 2: E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: Pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Nós vamos ver agora, então, a estratégia que Davi fez para poder, então, quebrar vários mandamentos de Deus através dessa conduta. Primeiro, ele vê essa mulher, ele está do alto do seu terraço, e ele consegue ver uma mulher se banhando na sua casa, no quintal da sua casa, e ele ali consegue perceber que aquela mulher era muito bonita, aquela mulher era muito formosa. E ele, percebendo isso, ele vai mandar chamar um dos seus criados e vai perguntar: Está vendo aquela mulher lá, naquele terreno? Aí ele fatou. E aquela mulher é mulher de quem? Quem é aquela mulher? Aí vão dizer: olha, aquela mulher é mulher de Urias. Urias era um dos soldados, um ali que tinha cargo de guerra mesmo no exército. Ele é contado entre os valentes de Davi. Se nós formos ver mais tarde, nós vamos ver que Urias, ele é contado como um dos valentes de Davi, que estava no meio de uma batalha, enquanto Davi estava em casa descansando. Muitas vezes, quando eu e você estivermos em casa descansando, no momento que eu tenho que estar na batalha, no fronte, no momento que eu tenho que estar guerreando junto com os meus irmãos, e eu fico em casa, eu vou trazer consequências muito sérias para a minha vida espiritual, para a minha vida também, né, social, porque no momento de guerrear, é guerrear. Momento de descansar é depois da guerra. O nosso descanso, a Bíblia diz, não é aqui. Então, quantas vezes nós ficamos em casa quando somos convocados para guerrear? Nós temos consagração. É claro que existem os que trabalham nesse horário que não pode estar. Então nós entendemos, mas há aqueles que não vão guerrear porque estão em casa. E ficando em casa, o que eu vou conseguir em casa quando a guerra me chama? Quando aquilo que eu posso conquistar está lá no meio da guerra? Eu fico vivendo uma vidinha, uma vida medíocre. Eu fico vivendo uma vida que nada dá certo e eu coloco a culpa em Deus, mas eu não saí para guerrear. Eu tomei a mesma atitude que o rei Davi fez. Eu vou ficar, é tempo de sair à guerra. A Bíblia está dizendo, era no tempo que os reis saíam à guerra, Davi resolveu não sair. E é o tempo que hoje eu e você estamos guerreando e nós não saímos. Eu via a foto de uma irmã entubada, e ela estava declarando assim, né? Que aquilo ali eram os percalços de fazer a obra de Deus, porque foi atingida, talvez, pela Covid-19, né? Mas será que eu tomei cuidado com relação a isso? Será que eu estou com estratégia nesse momento que a pandemia está acontecendo? Será que eu posso tomar conduções lotadas? Será que eu posso ir sem máscaras porque alguém me disse que não é para estar com a máscara porque o vírus não tem esse efeito dentro da igreja? Eu ouvi um querido amigo dizer isso, né? Olha, pode tirar a máscara aqui porque o vírus está lá fora. Eu, delicadamente, eu não tirei
e não falei nada, mas a minha máscara ficou aqui no meu rosto. Porque eu entendo, o meu pensamento de pastor Alberto, né, é de que o vírus está dentro, está fora. Eu tenho que me cuidar para que ele não me pegue. Quantos pastores estão morrendo, quantos crentes estão morrendo, porque eu falo, ó, aqui não, aqui não vai chegar o vírus. Na nossa igreja nós colocamos ali, é obrigatório o uso de máscaras. Então, vamos manter o distanciamento na medida do possível e vamos também passar o álcool em gel, vamos estar tomando os nossos cuidados necessários. Bom, vamos continuar aqui a leitura. Então, Davi vai perguntar de quem é aquela pessoa, versículo 3, e enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então, mesmo sabendo dessa situação, mesmo sabendo que ela era uma mulher casada, Davi vai mandar buscar essa mulher. E eles vão buscar. Davi enviou mensageiros e a mandou trazer. E entrando ele se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou para sua casa. O que Davi queria era ter só um momento de prazer com aquela mulher que chamou a sua atenção pela beleza física, pela beleza do rosto, não importando para Davi se ela era casada ou não, não importando para Davi se ela era a esposa de um dos seus soldados valentes que estava na guerra. Ele que ficou, eu vou aproveitar esse momento aqui. Só que ele não contava que esta mulher fosse engravidar. Ele não contava que fosse tão rápido. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e diz, pejada estou. Ela estava dizendo, eu estou grávida daquele ato que nós tivemos, porque o Senhor me obrigou. Então agora eu vou dizer o que para o meu marido? O que eu vou falar? Né? Não está escrito na Bíblia, mas é fácil de você poder então ver essas coisas. Nesse tempo ainda aqui, a mulher que fosse pega no ato do adultério, e ela tinha adulterado, embora fosse forçada, então esta mulher estava correndo o risco de ser então apedrejada e morrer, porque ela havia feito mal. Davi não era o rei, ali ninguém ia trazer nenhum mal sobre o rei. Mas a mulher, ela vai explicar o que para o marido enquanto o marido está no trabalho. Enquanto o marido está no meio de uma batalha, o que ela vai explicar? Olha, marido, enquanto você estava ali, eu tive uma caídazinha e eu adulterei. Talvez não falasse nem que era Davi. O que ela ia dizer para esse homem quando ele voltasse e encontrasse a mulher grávida e ele estando há meses no meio de uma batalha? Não teria sido ele, de maneira nenhuma. Então, nós vemos que ela diz, olha, eu estou pejada, eu estou grávida. Então, a estratégia de Davi vai começar. Então, enviou Davi a Joabe, o capitão, o general do exército, dizendo, envia-me a Urias, o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi, tira ele da guerra, fala, vai lá, porque o rei tem um assunto para tratar com você. Vai lá porque ele mandou que eu liberasse você. E esse homem está ali no furor da guerra, né? E ele então vai para ver, pensando que é uma coisa muito importante que Davi tem para tratar com ele, longe de imaginar a situação que estava acontecendo entre Davi e entre Batseba. Então, versículo 7. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo que ia à guerra. Ele vai perguntar como é que está na guerra, como é que está a situação. E disse então Davi no versículo 8, depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Davi então vai armar um esquema, vai preparar um clima,
para que ele possa chegar em casa e a sua mulher recebendo ele, tinham relação, e quando esse homem fosse voltar para a guerra, aí sim teria uma desculpa para dizer: olha, foi naquele dia que você voltou, lembra? Você voltou, nós tivemos uma relação e esse filho agora é teu, porque foi daquele dia que você voltou da guerra que o rei mandou te chamar. Então o rei manda iguarias, o rei manda vinho, o rei manda salgados, manda uma mesa para que quando ele chegasse pudesse ter ali um banquete com a sua esposa e depois disso eles terem relação sexual. Só que Davi não contava, o versículo 9 vai dizer: porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Urias não foi para a casa dele, ele não desceu e ele fica ali. Isso vai preocupar Davi. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Davi vai perguntar, vai questionar, vai dizer para ele: olha, você não veio de uma guerra? Você não veio lá, de noite não pode dormir, de dia não pode dormir, e a espreita. Por que você não aproveitou para descansar, para você ir para casa? Eu mandei comida, mandei bebida. E disse Urias a Davi: a arca e Israel. A arca era o que representava a presença de Deus no meio de Israel. Então a primeira coisa que vai colocar aqui é a arca, primeiramente Deus. E Israel e Judá ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Esse homem dá uma declaração de honestidade, de compromisso, de comprometimento, então, com aquela batalha que ele estava vivendo por Israel. E ali, então, ele entendia que era uma batalha de Deus. Ele fala: eu não vou descer para minha casa, eu não vou comer, eu não vou ficar numa festa, eu não vou nem ter relação com a minha mulher enquanto a arca do Senhor, enquanto o exército, o meu general Joabe, que mais tarde vai traí-lo também, como Davi traiu. Então, ele fala: enquanto estiverem lá, eu não desço para minha casa de maneira nenhuma. Vamos então continuar a leitura. Ele jura por Davi também que ele não faria isto. Versículo de número 12. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Davi vai fazer outro esquema. Davi aqui então vai preparar um banquete e vai convidar a Urias para estar. Ali Urias era obrigado a comer e a beber, porque se ele não comesse e bebesse, era desfeita diante do rei. Davi viu que o que ele enviou para a casa de Urias, Urias não comeu e também não bebeu. Mas agora um convite, um banquete do rei. Olha, vem aqui então no palácio e nós vamos então estar comendo, nós vamos conversar. E ele embebeda. A Bíblia que vai dizer que Davi embebedou. Eu vou vou ler de novo o versículo 13 para você entender. E Davi o convidou. Um convite do rei não era para ser então ali negado. Nós vimos que a própria rainha Vasti, quando a Suíra a convida para mostrar a formosura, a beleza de Vasti, ela não vai, ela é deposta do trono. Aí era obra de Deus também. Aí vai entrar então Hadassa, que também é Esther, porque ela recusou um convite do rei para poder estar ali na festividade de Assuero. E nós vemos que aqui Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou.
E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Davi esperava, ele está bêbado, ele está alegre com vinho, agora dessa vez ele vai descer, dessa vez então ele vai estar indo lá. E escreveu na carta, e sucedeu naquela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. Olha só que coisa. A primeira tentativa de Davi de fazer com que Urias deitasse com a sua esposa para colocar então aquela situação do filho que iria nascer como sendo o filho de Urias não deu certo. Davi agora convida, praticamente força Urias a ir para o palácio, comer e beber com ele em bebeda, na esperança de que assim ele fosse para sua casa e tivesse relação com a mulher. Mas ele recebe a informação ali dos seus criados que Urias nem assim desceu e ficou deitado ali no alojamento dos soldados de Davi. Então, na manhã seguinte, Davi vai escrever uma carta para Joabe, que era o seu general, e vai enviar essa carta pelas mãos do próprio Urias. Ele envia de novo Urias à guerra, mas envia com uma carta na mão. É a terceira estratégia de Davi, só que agora ele viu que esse homem não dormiria com a esposa dele. Agora Davi então vai pedir para que ele seja morto na frente de batalha, para que se arme uma cilada, uma armadilha, para que então Urias fosse morto. Vamos acompanhar. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo, olha o teor da carta, hein? Ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos detrás dele para que seja ferido e morra. Gente, que coisa triste, né? Que coisa triste fez o rei Davi por ter se envolvido numa situação de pecado. Agora o pecado dele vai crescendo. Quando nós pecamos alguma coisa pequena, ainda há tempo de nós podermos corrigir. Ontem aconteceu um fato muito interessante com a minha neta Bela, que está aqui na nossa casa, juntamente com a sua mãe, nossa filha Lorena. E a Bela é muito viva, muito ativa. E eu saí para ir para a rádio, fiz o programa na Rádio ID, e quando eu voltei, eu almocei, fui procurar fazer outras coisas. Quando deu o horário da programação de fazer a live, eu vim aqui e no meu gabinete e fui mexer para botar a programação ao vivo. E quando eu fui mexer, estava tudo fora do lugar, controles estavam mexidos e aquela coisa toda. Então eu subi e perguntei então a Luciane se ela havia limpado a mesa, porque lá também na igreja, quando limpam, os controles são deslizantes e passando um pano, esse controle sai do lugar, né? Então ela falou, não mexi lá não. Aí eu perguntei à minha netinha, falei, Bela, você mexeu lá no gabinete do vovô, mexeu nos aparelhos? Não, vô, não mexi em nada não. Aí eu falei, porque tá mexido lá e tal, mas você falou que não mexeu, tudo bem. Aí a Lorena, a mãe, falou, Bela, fala a verdade, se você mexeu, fala pro vovô que você mexeu. E ela disse, não mexi não. Aí eu desci de novo e fui mexer. Quando eu tento ouvir o som não estava saindo. Aí eu peguei e falei, o que está vendo com essa aparelhagem? Quando eu fui ver os controles, estava aqui tudo invertido também. Aí eu peguei e falei, bom, dessa vez não há dúvida de que a Bela mexeu. Aí eu procurei, atrasei até para entrar no ar, eu nunca me atraso, mas ontem eu me atrasei, tentando colocar tudo certo, a internet não estava funcionando bem, e quando eu consegui, então, eu fiz uma parte ontem da live. Mas aí eu fiz, tudo bem, e quando eu cheguei lá em cima, a Lorena, mãe da Bela, nossa filha, disse, vô, a Bela quer falar com o senhor. E eu entrei para o meu quarto, deixei a porta aberta, e ela ficava rodeando e voltava, corria e voltava, até que a Luciane pegou ela pela mão, para ela ter mais confiança, e trouxe você, vovô, a Bela quer falar com o senhor. Eu disse, fala, Bela. Ela falou, desculpa, vô. Eu falei, desculpa por quê? Você não fez nada? Ela fez sim. Eu mexi lá, eu entrei,
A porta estava aberta, eu mexi nos controles, eu tirei lá dos controles, então eu mexi. O senhor me perdoa? Eu falei, claro, Bela, mas não mexe mais não da próxima vez, porque o vovô teve problemas para fazer a transmissão depois. Mas claro que você está perdoada. Beijei e ela voltou e ficou brincando. E aí a Lorena, nossa filha, falou assim, bom, foi perdoado o pecado. Né? Foi perdoado o pecado porque houve ali um perdão, houve uma desculpa, então foi perdoado. Quando nós fazemos pequenas coisas e temos essa atitude de reconhecer que nós erramos, então é corrigido aquele pecado. Mas quando nós tentamos encobrir, fazendo erros maiores, como foi o caso de Davi, ele já havia errado, trazendo uma mulher casada para sua casa, tendo relação com ela, recebendo a notícia que essa mulher estava grávida, ele vai mandar trazer o marido para que ele pudesse encobrir, então, deitando ele com ela, e ela dizer que o filho era dele e não de Davi. E ele não consegue, porque o homem era muito justo, o homem era fiel ali, então, a Deus e a Israel. Ele não consegue, agora ele escreve uma carta, e o teor dessa carta que Davi escreveu é dizendo para o seu general, olha, coloca na frente da batalha Urias, e quando ele estiver na frente, retira toda a retaguarda, todo o suporte para ele, para que ele possa ser morto. E Joabe não vai questionar também o rei. Joabe não vai perguntar por quê, porque eu creio que Urias era um bom soldado, não havia nada que pudesse imputar algum mal sobre a vida daquele homem, e Joabe talvez perguntasse, olha, Davi, por que eu vou fazer isso com esse homem? Ele é fiel. Mas Joabe não pergunta absolutamente nada, ele recebe a carta que foi enviada, né, por Davi na mão de Joabe, né? Então ali Urias leva essa carta, entrega na mão de Joabe e diz então que é para ele matar, né? Para que pudesse matar ali na frente de batalha. Vou ler de novo o versículo 15 para você firmar bem. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos detrás dele para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Olha a estratégia também desse general para atender um pedido do rei Davi. Ele vai olhar então a cidade que eles estavam guerreando e vendo o ponto mais perigoso, ele vai colocar exatamente a Urias, mas não só Urias. Vários outros homens vão para aquela posição e vão morrer, tantos inocentes, como também Urias era inocente, vão morrer também nesse lugar. Vamos ver então, versículo 17. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Olha só, diz que saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi. Aí vem a notícia que também morreu Urias, né? No meio desses que pelejaram, e morreu ali. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Não foi sucesso algum. Morreram soldados, morreram chefes de famílias, morreram pessoas inocentes pela maldade do coração de Davi naquele momento e pela maldade do coração de Joabe, o seu general. Pessoas inocentes que não precisavam morrer, morreram por causa para encobrir um erro a qual Davi tinha feito. Então, Joabe fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja e deu ordem ao mensageiro dizendo, acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga, por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Aqui então a estratégia de Joabe vai de encontro àquilo que queria Davi. Ele ainda fala que Davi ia ficar furioso quando soubesse que esses homens foram expostos à morte, foram colocados na frente da batalha para morrer.
Então ele vai questionar, dizendo ao mensageiro: quando Davi perguntar isso, você vai responder tal e tal. Então diz assim: e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade, a peleja? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. Quando Davi questionasse a morte de vários soldados que morreram ali, era para acalmar, aplacar o coração do rei, dizendo: também morreu Davi, presta atenção. Foi o que você pediu, também morreu o heteu. Aí Davi: opa, que beleza, né? Morreu o heteu também naquilo ali. E foi o mensageiro e entrou e o fez saber a Davi tudo, para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça mal isso a teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja, e tu peleja contra a cidade, e a derrota, e esforça tu também. Aqui Davi vai dizer, vai mandar um recado, e disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota, esforça tu também. Davi aqui está dizendo, e muitas vezes a gente lança essa palavra de púlpito, né? E é exatamente desse texto aqui que é tirada. A espada tanto corta para cá, né? Corta para lá, quanto corta para cá. Quantas vezes talvez você já tenha dito isso, né? Olha, eu estou pregando isso, mas a espada tanto corta para lá, como corta para cá também. A espada de um espadachim, ela não tem que cortar para lá e para cá. Eu não vou lutar para me ferir com a minha própria espada, ela tem que cortar para lá. Eu tenho que tomar cuidado que ela não corte para cá. O que é isso, pastor Alberto? O pecado. Eu tenho que tomar cuidado daquilo que eu pregue no altar, que eu pregue no púlpito, aquilo ali não esteja afligindo a minha vida. Eu tenho que pregar não como um acusador, como acontece muito nas pregações de hoje, de acusar a pessoa. Mas eu que estou pregando, eu tenho que ter ciência, a consciência, a lisura de poder dizer que aquilo que eu estou pregando para você, eu estou vivendo. Eu não estou pecando, eu estou pregando para você não pecar porque eu não estou pecando. Então, a espada que corta para lá, também corta para cá, é uma desculpa que Davi está dando aqui para Joabe, ao mensageiro, dizendo: não, tanto cai do lado de lá como cai do lado de cá também não. A palavra nos diz, Paulo falando a Timóteo, dizendo que nós temos que manejar bem a palavra da verdade. Quando eu manejo bem, você maneja bem a palavra da verdade, eu não vou incorrer em erros, em pecado, porque eu vou me resguardar pela própria palavra. A espada de dois gumes, a qual se falava, e a Bíblia diz, era uma espada que tinha um fio para cá e outro fio para cá. Então ela cortava para cá e para cá, para as laterais, não para frente e para trás. Ela não cortava para frente e para trás, porque cortaria o espadachim que está manuseando, que está empunhando a espada. Ela cortava, porque antigamente as espadas tinham só um corte. Se o adversário viesse da esquerda, eu acertava ele, mas o da direita não teria fio para cortar. Então a espada de dois gumes foi então com dois fios para cortar de um lado e cortar do outro, não para frente e para trás, como dizemos do púlpito. Está cortando primeiro aqui e para cortar aí, para justificar uma palavra que nós vamos dizer que não vai
trazer benefício ao povo. A palavra que traz benefício é aquela que traz despertamento. Amém? Então, essa era a desculpa para esse texto aí que está cortando para lá e para cá. Versículo 26 e 27, para terminarmos então o capítulo 11. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E, passado o luto, enviou Davi e a recolheu na sua casa. Ele foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Tudo que eu faço de injusto, de desonesto, vai parecer mal aos olhos do Senhor. Pode o mundo inteiro dizer para mim e para você que o que eu fiz foi bom, o que você fez foi bom, mas não vai ser bom aos olhos do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Eu vou apresentar então aos meus amados irmãos em oração. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo, Pai, por todas as tuas misericórdias, Pai, pela tua palavra. E eu quero colocar diante de ti, meu Pai amado, nesta noite, a tua serva Ângela de Olaria, toda a sua parentela, o povo ali, meu Pai, de Guapiara. Abençoa também aquela cidade. Toma o pastor Messias, a Vaninha, o pastor Pacífico, a Márcia. Abençoa, Pai, a saúde dos teus servos, a casa e o ministério. Toma o Waltenberg, meu Pai amado, Senhor. Abençoa o teu servo, o casamento, os filhos, Pai, o trabalho, a saúde, Pai, as causas que o Waltenberg tem colocado diante de ti. Abençoa também, Pai, eu te peço a vida, meu Pai, do Isaac dos Correios. Toma Isaac, a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, a sua vida profissional, todas as áreas da vida do Isaac eu coloco perante a ti. Toma Ana Paula, sua esposa, restaura o casamento. Toma Fernandinha, toma o Samuel, toma o Mateus. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, eu coloco, Pai amado, a Gabi. Pai amado, liberta a Kátia, faça o teu mover. Toma Eunice Enoque, Pai, o esposo Luiz, liberta e salva. Toma Natália, toma Sara, toma seus avós, a tua serva Maria Aparecida e toda a sua família, a Silva Andira e toda a sua casa, a irmã Adélia, irmã Gilvan, a família Feitosa, o Paulo Augusto, meu Pai. Toma o Paulo Augusto em tuas mãos, toma seu irmão, a sua irmã que está em Portugal, seus sobrinhos, a sua parentela, a sua saúde, a sua vida espiritual. Firma ele na tua presença. Toma a Rosane Oliveira, os filhos, toma, Pai, a missionária Genilda, a saúde da tua serva casa. Visita a sua mãe, liberta e salva. Visita, eu te peço, Pai, as irmãs, o irmão, os sobrinhos. Visita o David, a Adriana, toda a parentela da tua serva Genilda. Toma a Thelma, Pai, toda a sua parentela, a sua casa, a sua saúde. Visita, Pai, opera na vida da Thelma, Pai. Toma os filhos, os netos, toda a sua casa. Toma a Célia Regina, abençoa a tua serva, levanta, firma ela na tua presença. Toma Alberto, liberta, salva. Liberta toda a parentela da Célia. Toma Odete Justo, toda a família Justo, eu coloco diante de ti. Toma Lindinha, meu Pai, visita a tua serva, o Derico, o Vitor, a Paloma, a Laurinha, a Bia, toda a descendência de Cecília eu coloco em tuas mãos. Visita a tua serva Ruth ali em Cambuci, o Jonas, Pai, Ramoniquele e Pedro Henrique, meu Pai Alexandre, toda a parentela da tua serva. Toma Elaine Alves, Pai. Toma Zé Carlos, toma seu José, toma Sebastiana, toma Gabi, Giovana, a André, toda essa família. Visita o J. Alexandre, meu Pai, toda a sua parentela, a Vera Borges, sua família, a irmã Angélica, meu Pai amado de Tomazinho, a sua visão, a sua saúde, seu filho, seu esposo, a Mara. Toma a Mara de São Mateus, meu Pai, alegra o coração da tua serva. Visita o Tian, visita a esposa, visita o filho. Toma graça, Pai, abençoa os filhos da graça, oh Deus amado, o futuro da graça. Toma a mamãe Creuza, Pai, no Vale da Simpatia.
Toma, pai, mamãe Luzia, JD Dias e toda a parentela. Toma o evangelista Luiz Mota, a sua família, a Rádio ID, cada ouvinte, cada comunicador. Toma a Rádio Continental, meu pai. A Daniele Ribeiro, meu pai, sua família. Toma o irmão Antônio, a irmã Lúcia. Visita eles. Toma teu servo Cláudio. Tua serva Monique, meu pai, abençoa Ian Lucas, abençoa meu pai Joãozinho, toda a parentela do Cláudio, toda a parentela da Monique, tua serva Jacira, teu servo Mário, toma Tânia Cristina, meu pai, sua parentela, sua casa, o pastor Rosimar, a pastora Ângela, visita a saúde de Ângela, pai, a saúde do Rosimar, meu pai, guarda a igreja ali em Guaçuí do Horto Florestal. Toma nosso pastor Jorge de Sabarreto, Pai. Ó Deus, as causas que ele tem entregue em tuas mãos, toda a sua parentela, meu Pai, trata. Toma a Liliane, a sua família. Toma a Eunice, Pai, o filho, a nora, o neto, a Josenice. Toma em tuas mãos o diácono Gilson. Traga de volta a tua casa, opera o teu milagre. O diácono Arlindo abençoa a Rosângela. Toma a Jussara, desperta, levanta a Jussara. Toma a Márcia, Pai. Toma seu esposo, liberta. Toma seu Heitor. Toma a Luci Lisboa, Pai. Toda a sua parentela. As causas que ela tem apresentado. Toma Edilson, Pai. Trabalha, Senhor meu Pai. Toma minha cunhada Nina. A saúde dela, meu pai amado Juscelino, liberta toda a parentela. Toma Kelly Laureano, Pai, abençoa a tua serva, entra com teu poder, o teu agir na vida da Kelly. Abençoa, Pai amado Senhor, toma Niltinho, liberta, Pai, o Alain, a Jaqueline, toma o Juan, o Pedrinho, Dona Cleusa, toda a família Laureano, a tua serva Edna Maria, Pai, dá saúde à tua serva, liberta, Pai, Edilane, o Viana, a Jade, a Lívia, o Felipe, o filho do Viano, os irmãos. Toma em tuas mãos tua serva Margarida, Pai, toda a família Pacheco, coloca em tuas mãos o Rogério e o Tiago, a saúde da tua serva, Pai. Visita a Janaína da Praça Seca, trabalha na vida dela, da dona Dirce. Toma a Vanita, cura a Vanita, faça o milagre. Toma Lauro, toda essa família. Toma Antônio Geraldo, Pai, vai trabalhando na vida dele, na saúde dele. Eu entrego em tuas mãos, Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, a tua Célia, a Célia Dalva, meu Pai amado. Toma a tua serva, a sua parentela, visita todos que nos têm pedido oração, meu Pai, através, meu Pai, do WhatsApp, através do Facebook, vai trabalhando. Te entrega em tuas mãos, Senhor da glória, meu Pai, a Rosinéia do Paiol, toda a sua parentela, a Rosemary de Cabuís, meu Pai amado, a Glória de Cabuís, a sua família. Visita, meu Pai, Helenil. Toma em tuas mãos seu Marcos, Pai amado, são aqueles que estão vendendo este veículo. Tira todo impedimento, todo embaraço. Te entrega em tuas mãos, meu Pai amado, cada um dos meus irmãos. Fica conosco, receba a nossa oração, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final de uma live. Na segunda-feira nós estaremos então com o capítulo número 12 do segundo livro do profeta Samuel. Que Deus abençoe a todos, tenham um final de semana abençoado e abençoador. E lembrando vocês, domingo é o dia do pleito, então, segundo turno das eleições. Meditem, ore o Senhor, veja muito bem como você vai apresentar e representar o teu voto. Não vote branco, não vote nulo, vote em um dos candidatos, mas eu quero dizer para você que o candidato que mais se enquadra naquilo que você prega, que eu prego, naquilo que nós queremos para a família, é realmente Marcelo Crivella. Então, se você quiser me acompanhar nesse voto, eu agradeço de todo o coração. Não vote nulo, coloque ali o teu voto, porque se alguma coisa não desse certo e o outro candidato assumisse, então você vai ter certeza que não foi pelo teu voto. O teu voto foi certo, o teu voto foi pela moralidade, o teu voto foi pela família, tá bom? Vamos à bênção apostólica e em seguida estaremos encerrando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, operando Deus,
quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.